Bom dia, Américas! Eu preciso de paz. Você precisa de paz? Nós precisamos de paz, não é verdade? Diante disso, já te convido a abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo João, capítulo 14. Evangelho segundo João, capítulo 14. Leremos do versículo 16 ao 31. João 14, 16 ao 31, palavra de Deus para a nossa vida nessa manhã. Diz assim a palavra do Senhor: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei, vamos repetir? Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, detalhe interessante aqui, hein? Não o Iscariote: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-se a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E veremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como dá ao mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Vamos repetir essa frase? Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse: vou e volto para junto de vós. Se me amasses, alegrar-vos-ias de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós creais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Vamos orar? Senhor, nós precisamos ouvir o Senhor, nada mais e ninguém mais. Precisamos da Tua palavra que conforta, que nos alegra, que nos exorta, que nos coloca exatamente onde deveríamos estar. Espírito Santo de Deus, nos ilumine agora em nome de Jesus. Nós precisamos do Senhor e precisamos da Tua palavra. É no nome de Cristo, o nosso Senhor, que nós oramos. Amém e amém. Tem uma pesquisa da OMS que foi divulgada em uma reportagem que diz assim: 1 em cada 6 pessoas no mundo é afetada pela solidão. 1 a cada 6 pessoas no mundo é afetada pela solidão. Outras pesquisas dizem também que isso piora
quando a pessoa passa a ter 60 anos ou mais. Então, passou de 60 anos, essa solidão ela é ainda mais aprofundada. Então, vivemos em uma comunidade, em uma cultura, onde que a solidão está se tornando uma epidemia. Inclusive, é super interessante, a revista 2023 falou sobre isso, uma epidemia de solidão. A gente não está falando sobre solitude. Solitude é quando você acorda pela manhã e vai lá ler sua Bíblia, você e Deus, vai orar, vai se colocar diante do Senhor, tem aquele tempo. Solitude é um momento que nós tiramos para nós. Algumas pessoas precisam mais de solitude do que outras. Tem gente que fala assim, eu preciso ver gente. Eu vou no shopping, para quê? Para ver gente. Eu quero conversar, eu quero falar com algumas pessoas, eu quero ver gente. Tem gente que se anima, que enche o tanque conversando com outras pessoas, estando com outras pessoas. Já tem gente que gasta esse tanque assim, ó, rapidinho. Então conversou 10 minutos, já ufa, já vou para casa. Minha parte social hoje já foi feita, tá tudo certo. Tem gente que é assim. Mas a gente não está falando sobre solitude, a gente está falando sobre solidão. Solidão é mesmo estar com pessoas em volta da gente, a gente se sentir sozinho. Mesmo quando você está conversando, sorrindo, mas você está lá no fundo sentindo que não tem alguém para falar, para abrir o coração, para rasgar o coração e dizer, olha, eu estou passando por isso, por aquilo, estou vivenciando isso aqui, não gostaria de estar passando. E a solidão, ela fisga a gente, ela pega a gente. Eu lembro quando eu entrei no seminário, os primeiros dias, todo mundo fica assim, você tem certeza? Os professores falam, você tem certeza? Você quer isso mesmo para a sua vida? Deus te chamou mesmo? Você ouviu bem? Eu falo, gente, é a única faculdade no mundo que fala assim, você quer continuar aqui mesmo? É isso? Tem certeza? E aí a gente vai ouvindo algumas histórias. Algumas pessoas nos animam. Não é isso. Não é fácil, mas vale a pena. Vai lá, se esforça. Deus te chamou, é maravilhoso. Outras pessoas ficam, que Deus te ajude. E eu lembro de algumas frases que ficaram marcadas no meu coração. Uma vez eu ouvi a seguinte frase. Normalmente, um pastor, ele pode chegar na vida sem 3 coisas. Sem saúde, eu falei, ih, rapaz, sem dinheiro ou sem amigos. Eu vou usar uma frase aqui que muitos já ouviram, está repreendido. A minha vida eu não quero isso não. Normalmente, alguns pastores chegam no final da sua vida sem saúde, sem dinheiro ou sem amigos. Que Deus nos livre disso, irmãos, em nome de Jesus. Não é esse o verdadeiro evangelho, porque o evangelho é sobre comunidade, relacionamento, estar envolvido um com o outro, confortar e ser confortado. E nós temos um consolador, amém? Eu gostaria de ler uma frase com você, vai aparecer aqui na nossa tela, que diz assim, nós não estamos sozinhos, podemos ficar em paz na confiança de que temos um... Vamos mais uma vez? Nós não estamos... Podemos ficar em paz na confiança de que temos um Consolador. Jesus começa aqui ensinando para os seus discípulos algo muito importante. Ele está falando assim, olha, virá outro Consolador. E outro aqui não é num aspecto de diferente. Outro aqui não é um aspecto totalmente outro. Não, esse outro é igual. É igual. E esse outro Consolador, ele está falando sobre o Espírito Santo. E aí a palavra é muito interessante no grego, que é paráclito. A palavra é essa, pastor? O negócio é esse. Paráclito, ela pode ser traduzida também como auxiliador. Aquele que está perto. Aquele que ajuda. Que não nos deixa sozinhos. E ele também pode ser traduzido como advogado de defesa. Advogados... É hora de vocês, brincadeira. Um advogado de defesa. Então Jesus está falando assim, olha, eu estou indo. O meu tempo aqui está chegando, mas vocês não vão ficar sozinhos.
vocês não vão ficar abandonados. Vocês não vão ficar como o vento levando uma folha e você não sabe para onde cair e é levado pela natureza, pela vida, pelas suas escolhas somente. Não, nós temos o Espírito Santo de Deus. E aqui é muito importante, porque Jesus está falando sobre outro Consolador que virá. Mas eu e você sabemos, quando nós lemos o Antigo Testamento, nós vimos várias vezes Deus vindo, o Espírito do Senhor aparecendo, o Espírito de Deus fazendo coisas incríveis. Mas no Antigo Testamento, o Espírito do Senhor vinha até as pessoas, mas depois ele saía. Mas a partir agora da vinda do Espírito Santo, o outro Consolador, no Pentecostes, o Espírito do Senhor virá sobre aqueles que vão se converter e eles serão selados e ele nunca mais vai embora. Nunca mais vai embora. Mas diante da nossa história, nós podemos cometer falhas. Diante da nossa história, nós podemos estar muito mais próximos de Deus, lendo a palavra, orando, jejuando, buscando a Deus, envolvidos com as coisas da igreja, e mesmo com as coisas que não são da igreja, nós servimos ao Senhor e sabemos dessa importância, nós estamos servindo e vivendo para Deus em tudo que nós estamos fazendo. Mas pode ter algum momento da nossa vida que a gente não está tão bem. Pode ter algum momento da nossa vida que, quando você percebeu, eu não orei hoje, mas será que, eu nem lembro se eu orei ontem. Eu nem lembro qual foi a última vez que eu jejuei, que eu li a palavra. Esses dias acontecem, e é uma pena, mas eles acontecem. Mas na Bíblia, nós aprendemos também que nós não temos que entristecer o Espírito Santo. Não é que agora eu pequei, cometi um pecado, o Espírito Santo saiu de mim. Foi dar uma volta e voltou. Não é isso, não, meus irmãos. Nós temos o Espírito Santo, os verdadeiros convertidos. E os que são verdadeiros convertidos em Cristo Jesus, transformados em Cristo Jesus, eles vão passar a sua vida aqui, vão persistir até o último dia, vivendo no Evangelho, amém? Esses são os selados pelo Espírito Santo de Deus. E selados pelo Espírito Santo de Deus, nós somos guiados por esse Espírito Santo. Nós somos direcionados. E é interessante que ele faz muitas coisas maravilhosas. Uma delas é nos lembrar a palavra. Sabe, naquele momento que do nada veio a palavra de Deus. Naquele momento que você mesmo não estava bem, e aí veio um salmo. E nós podemos estender isso muito mais. Quando nós somos confrontados por tantas pessoas, e do nada nós lembramos, de fato, a teologia alinhada conforme a palavra de Deus, nós respondemos corretamente, nós temos o Espírito Santo de Deus que nos guia, e que inclusive quando nós pensamos em fazer algo errado, nós sentimos, olha, não vai por aí não. Olha, esse caminho é melhor não tomar. Nós servimos a um Deus que não nos deixa ficarmos sozinhos. Isso aqui é lindo, meus irmãos. No versículo 18, Jesus fala algo maravilhoso. Não vos deixarei órfãos. Só aqui a gente poderia conversar mais muito tempo. Só aqui a gente poderia bater um papo por muitos minutos, talvez por horas. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Jesus está dizendo assim, eu não vou abandonar você. Eu não vou deixar a igreja. A cabeça da igreja jamais vai abandonar a igreja. E eu sei que tem dias, vamos ser sinceros, meus irmãos, que nós nos sentimos sozinhos. Tem dias que a gente até pega o celular pensando em ligar para alguém, mas a gente não consegue. Tem dias que aqueles que de fato sabem o que é literalmente serem órfãos, repensam o seu relacionamento com Deus. Eu tenho uma grande amiga que ela perdeu o seu pai muito nova, homem de Deus. E ela falou assim uma vez, eu tenho muita dificuldade de entender relacionamento com o pai.
Deus que é pai. Eu não tive meu pai. Eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é amor de um pai. E é óbvio que ela está olhando ali para um relacionamento terreno, para tentar comparar, mas não há comparação com a paternidade de Deus. Porque o nosso Deus não nos esquece, não nos abandona, não nos exclui e não nos deixa órfãos, meus irmãos. Esse é o nosso Senhor. No dia de maior solidão da nossa vida, Ele estava do nosso lado e Ele estava em nós. Nós nunca ficamos verdadeiramente sozinhos, porque Deus está conosco. Você que está aqui hoje se sentindo sozinho, sozinha. Você que está aqui hoje se sentindo órfão. Você que está aqui hoje, que tem vezes que ora e... Sabe aquela frase antiga? Tem dia que eu oro, parece que a oração não passa do teto. Tem dia que eu não tenho forças nem para orar, nem para pedir perdão. Tem dias que eu não tenho força nem para ser consolado. Mesmo nesses dias, Deus está contigo. O Consolador está com você. Não é por mérito, não é por capacidade nossa ou própria, mas por quem Ele é. Ele é Pai e Ele é amor. Louvado seja o Senhor. Nós servimos a um Deus que conforta. Isso aqui é maravilhoso. Porque nós temos um Deus que Ele não é totalmente distante. Porque ainda que está sobre as alturas, nos céus, está em nós, está no nosso meio, está nos direcionando, está próximo, está sentado nos céus, no seu trono, mas também está aqui, perto da gente, e conforta, e consola. Nós servimos ao Deus que consola a gente, que conforta a gente. Mas diante dessa verdade, nós podemos fazer algo muito importante também: consolar. Precisamos receber conforto, mas precisamos ser agentes de conforto. Para facilitar, está aqui na nossa tela, nós recebemos o quê? Conforto. Amém? O Espírito Santo nos conforta. E mais do que isso, Ele manda pessoas para nos confortar. Não é verdade? Tem dia que você recebe uma mensagem, uma ligação, um abraço. O Rev JR sempre fala sobre isso. Tem gente que passa, meus irmãos, uma semana sem receber um abraço. E é verdade. Tem casos de idosos que passam dias sem receber uma ligação do filho, da filha. E aí vem conforto dos céus, mas também pode vir conforto de um irmão da igreja, de uma irmã que olha para você e dá um sorriso, te dá um abraço. Mas nós, aqueles que recebemos conforto, nós também precisamos fazer o quê? Nós damos conforto. Nós precisamos dar conforto. Então é importante eu sentar no culto, louvar a Deus, agradecer pelo conforto, pela palavra, por poder louvá-lo. Mas também é importante perceber assim, quem pode estar perto de mim aqui agora, que precisa de conforto? E isso, meus irmãos, é independentemente de cargo, de função. Pastores precisam de conforto. Presbíteros precisam de conforto. Líderes precisam de conforto. Você fala assim, não, vou orar pelo pastor. Não, já tem muita gente orando. Vou orar para outra pessoa aqui. Não, ora também, não tem problema não. A gente recebe, amém? Está tudo certo. Nós recebemos conforto, mas nós damos conforto também. Eu sei que no seu caderninho de oração, se você tem um caderninho de oração, você tem pedidos, clamores, pedido de conforto ao Senhor. Mas também precisamos colocar ali outros nomes. Entende isso? Irmãos e irmãs da igreja que estão passando por dificuldades, dores. A gente precisa colocar nomes ali com situações reais. Fala assim, Senhor, cuida de fulano nessa área, na saúde. Traz conforto. Seja o conforto. Porque nós servimos a um Deus que consola, que conforta. E Deus quer que venhamos agir da mesma forma. Amém, meus irmãos? Não podemos nos esquecer disso. Há alguns anos, eu e mais 2 amigos,
nós fomos visitar uma recente adolescente, tinha acabado de fazer 12 anos, no hospital, visitá-la, ela e sua mãe. A menina estava com câncer. A sua mãe um dia foi levá-la no dentista, ela fez o procedimento, ao sair do procedimento, ela ficou com o rosto inchado, não parava de ficar inchado, ela voltou, enfim, descobriu que ela estava com câncer. Foi uma situação muito difícil, nós oramos muito, e aí foi cada vez mais avançando, a doença foi avançando, e nós fomos visitá-los. E aí quando chegamos lá, levamos um violão, para louvar a Deus, para trazer conforto, consolo, uma palavra. A gente queria falar alguma coisa para consolá-la, para dar força, para dizer, nós estamos aqui. Chegamos lá, sentamos. E aí, meus irmãos, começamos a conversar. E ela começou a falar, a mãe, começou a falar, e começou a agradecer a Deus. E ela falou assim, e essa frase eu nunca mais esqueci: nós estamos preparados porque Deus está preparando. Meus irmãos, aquele dia eu me segurei de tudo que é forma. Eu olhava para o lado, respirava. Dizem que botar a língua no céu da boca ajuda, eu não sei. Eu fiz de tudo. Nós fomos lá para confortá-la, mas nós que saímos consolados. Nós que tivemos uma aula de fé. Nós que aprendemos o que é servir a Deus, independentemente do que vemos estar vivendo, passando. A menina foi morar com Deus, mas a sua mãe continuou agradecendo a Deus pelo privilégio da filha que teve. Nós precisamos consolar, amém, meus irmãos? Mas às vezes, em histórias como essa, nós batemos em algumas portas, em algumas casas, e vamos consolar, trazer conforto. E quem somos confortados somos nós. Consolados somos nós. Quantas vezes ligamos para alguém para dizer, eu estou aqui, mas no final da ligação, a gente que tem um coração aquecido por aquilo que Deus está fazendo. É o Espírito Santo que vai nos dando sabedoria, amém, meus irmãos? Capacidade para, em momentos como esse, continuarmos firmes na palavra dele, amém? Outra frase, que também vai aparecer na nossa tela aqui, importante para nós, eu gostaria que nós lêssemos juntos, diz assim: a verdadeira paz não está em estruturas e métodos humanos, mas somente, mais uma vez, a verdadeira paz em estruturas e métodos humanos, mas somente em Deus. Versículo 23 diz assim: respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e veremos para ele, e faremos nele morada. Morada aqui pode ser traduzido como fazer de um lugar um lar. Fazer de um lugar um lar. Nós sabemos que servimos a um Deus transcendente, está acima de tudo, mas ele também é imanente, ele está próximo, ele está perto da gente. E esse sentido de morada é lindo, porque é tão próximo que é dentro, que é tão próximo que é a mesa. Alguns vão dizer até que na história do cristianismo, a cruz é importantíssima como um símbolo para nós, da fé cristã, e isso é óbvio para a gente. Mas outros vão dizer que a mesa também é um dos grandes símbolos do cristianismo, da fé em Cristo Jesus, de nos relacionarmos, de aprendermos, de ouvirmos. E aqueles que estão selados pelo Senhor vão ouvir a palavra de Deus e vão obedecer a palavra de Deus. Isso aqui é muito importante. Porque tem gente que ouve a palavra de Deus desde pequenininho. A mãe e o pai vai lá, cita o versículo, a criança memoriza,
sabe falar bonitinho, até entona a voz, eleva meus olhos para os montes. Viver é diferente. Tem uma história de uma teóloga americana que ela sabia muito sobre a Bíblia. Ela conhecia muito sobre a palavra de Deus. Começou a ganhar cargos. Ela começou a subir. Começou a dar aula no seminário. Mas ela não era convertida. E ela foi cada vez mais ensinando a palavra de Deus, sobre a crítica textual, sobre como olhar o texto, pensar o texto, olhar para a época, a literatura, várias maneiras. Tem gente que olha para a palavra de Deus como se fosse algo para ser estudado somente. Mas aí teve um dia que Deus foi até ela, meus irmãos, e ela se converteu. E tudo mudou. Ela já dava aula no seminário, ela já estava envolvida em vários estudos, artigos, mas ela não tinha relacionamento com Deus. Eu queria aqui te fazer um apelo. Conheça a palavra de Deus para ter relacionamento com Ele em nome de Jesus. Tenha fome de Deus e tenha sede de Deus. Não entristeça o Espírito Santo, como diz a palavra. Eu sou selado com o Espírito, mas eu posso viver mais um pouquinho à minha vontade. Mas não, eu tenho que viver mais à vontade do Senhor, me aproximar mais, e ter mais fome, e ter mais sede, e me relacionar mais. Não importa quantos livros de teologia eu li, não importa quantas vezes a palavra de Deus eu li, mas se eu não vivo, não faz diferença. Mas aqueles que conhecem a Deus, são conhecidos por Ele, conhecem a sua palavra, isso também significa vivenciam a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? A gente precisa conhecer a palavra de Deus, mas a gente precisa viver a palavra de Deus. O Espírito Santo nos conduz a isso. Nunca o Espírito vai nos conduzir contrário à palavra, amém? Então assim, olha só, olha pastor, Deus, olha, está me conduzindo aqui para brigar com aquela irmã. É isso, acho que não, hein? Eu acho que é outra coisa. Talvez seja você mesmo, você mesma. Deus nos conduz à palavra, amor, sabedoria, pregar o evangelho na palavra dele, pela palavra dele, para a glória de Deus Pai. Nós precisamos de relacionamento mais profundo com Deus, meus irmãos. Eu fico imaginando, eu tenho uma coisa, não sei se você tem isso, eu gosto de imaginar muitas coisas, mesmo, cenas assim, sabe? E eu fico imaginando no céu, se Deus, gente, é só uma suposição, uma imaginação minha, tá? Não está na Bíblia não. Se Deus colocasse assim, tempo de oração e tempo risadas, não sei porquê, não entendi. Não sei se Deus vai fazer isso não. Mas o quanto nós amamos o nosso Deus, a tal ponto de querer passar tempo com Ele, de ouvir sua palavra, enquanto nós estamos lendo, ouvindo a palavra, e sabendo que não é só sobre conhecer, memorizar mais um versículo, não é sobre isso, mas é relacionamento com Deus. E aqueles que estão firmados no Senhor, esses, o mundo pode estar caindo à sua volta, mas eles vão ter paz, meus irmãos. Porque o Espírito Santo dentro deles vai conduzi-los na palavra e pela palavra, para que não olhem nem para a direita, nem para a esquerda, nem para trás, mas para o alto em nome de Jesus. Olhe para o alto. Se relacione mais com Deus. Busque mais a Deus. Marque um horário na sua agenda, no seu dia, intocável. Aqui eu vou falar com o Senhor, mas não significa que a partir desse horário, tudo bem, agora eu vou fazer o que eu quero. Não, eu tenho um horário com Deus sim, mas durante todo o meu dia eu ainda vou servir a Deus. Eu vou orar, no trânsito eu vou orar, na linha amarela eu vou orar, amém, meus irmãos? Na linha vermelha eu vou orar, amém? Em tantas ruas no Rio de Janeiro, a gente vai orar. Durante o nosso dia nós vamos buscar a Deus, nós vamos nos relacionar com o Senhor, e vamos estar firmados no Senhor, porque quem tem o Espírito Santo, meus irmãos, e você sabe o que eu estou falando aqui,
Quem já foi encontrado por Deus, não tem artigo que explique, não tem livro que consiga falar, não tem pregação alguma que consiga expressar quando Deus vem até nós. Não tem explicação humana, palavras que podemos usar nesse momento. Você que sabe disso, que é muito mais do que uma sensação. Quando o Espírito Santo vem sobre nós, e quando Ele vai mudando a nossa vida, movendo a nossa história, e vai cada vez mais nos conduzindo, nos preenchendo, e os espaços que nós falávamos, não, Deus, isso aqui é meu, essa parte aqui é minha, e eu vou falando, não, Deus, é do Senhor, e Ele vai colocando cada vez mais o que é a vontade dEle, o desejo dEle, e vai nos conduzindo cheios do Espírito Santo, conduzidos pelo Senhor. Meus irmãos, Deus faz coisas que nós não poderíamos imaginar, pensar, planejar. Às vezes é uma palavra com alguém, às vezes você vai chegar num lugar, mas é o Espírito Santo que vai conduzir, movimentar e mudar tudo. E no final não é sobre nós o nosso nome, mas sabemos, foi o Senhor que fez. Louvado seja o Senhor. Seja cheio do Espírito Santo de Deus, porque isso também significa estar cheios da paz do Senhor, conduzidos pela paz do Senhor, na paz do Senhor, para a glória de Deus. Tem uma frase de Charles Spurgeon, e Charles Spurgeon tem várias frases muito boas, mas tem uma que é muito interessante. Eu gostaria que nós lêssemos juntos. Vamos ler. Uma pequena fé levará a alma para o céu, mas uma grande fé trará o céu para a alma. Ele não está falando especificamente aqui sobre salvação, mas ele está falando aqui sobre relacionamento com Deus. Uma paz que não é dada nesse mundo. Como Jesus disse, esse mundo não é capaz de dar a paz que Jesus dá, mas é como se o céu invadisse o nosso coração. É como se o céu viesse sobre nós. É como se a própria condução de Deus fosse nos preenchendo de uma forma tão inexplicável, que vem sobre nós e nos conduz. E, meus irmãos, pode ter uma guerra à nossa volta, que nós ficamos em paz. É o céu que vem para a nossa alma, que conduz a nossa história. É a Shalom de Deus. Eu sei que você já ouviu nesta igreja, provavelmente em outras igrejas também, sobre Shalom. E vai ouvir outras vezes. É uma tradução difícil para a gente, e a gente fala sobre paz. E é verdade, Shalom também é sobre paz. Mas ela é muito mais sobre outras coisas também. É uma integridade daquilo, em tudo que Deus está fazendo. É a mão e a bênção do Senhor sobre várias áreas e vários momentos da nossa vida. É a bênção do Senhor sobre a saúde, sobre as finanças, sobre a nossa própria paz. E em paz nós somos conduzidos a Ele. É a Shalom de Deus. Que a Shalom de Deus esteja na sua vida. Que a Shalom de Deus esteja sobre o Rio de Janeiro, em nome de Jesus. Sobre o nosso país, em nome de Jesus. Que a Shalom de Deus esteja sobre nós, meus irmãos, cada dia da nossa vida. E que Ele nos conduza para a sua vontade. A paz do mundo não é nada comparado à paz de Deus. O mundo pode tentar fabricar, pode tentar nos iludir. Não, vai ser com dinheiro. Quando você chegar a tantos números, aí você vai ter paz. Ilusão. Você pode conhecer todos os países do mundo, aí você vai ter paz. Ilusão. Nós só temos paz quando conhecemos, ou melhor, somos conhecidos pelo Príncipe da Paz, que nos dá paz, que nos dá Shalom. Eu queria te fazer uma pergunta nessa manhã. Do que você precisa tranquilizar o seu coração hoje? Do que você precisa tranquilizar o seu coração hoje? Talvez você diga, é na saúde, pastor. Aliás, não é saúde para mim, é para outra pessoa. Alguns pais, quando veem seus filhos doentes, falam assim, poxa, eu queria estar no lugar dele. Queria estar no lugar dela. Eu queria estar sentindo agora. Talvez isso esteja atrapalhando um pouco o seu sentimento de paz.
Talvez seja nas finanças. Talvez vai chegando no final do mês, você já ficando mais triste, cabisbaixo. E o boleto vem, o boleto não deixa de vir. Talvez seja na família. Alguns vão chegando cada vez mais perto de casa e parece que a ansiedade até acelera quando colocam a mão na maçaneta. Talvez seja na sua própria história. Quando você olha para trás, você fala assim: eu não queria ter passado por isso, por aquilo, mas eu vivi. Do que você precisa tranquilizar o seu coração hoje? A resposta, meus irmãos, não está quando sua saúde vai estar 100%, ou quando você chegar no número, na conta que você gostaria, ou quando você conhecer todos os lugares que você planejou, imaginou, quis, anotou. A tranquilidade é saber que eu posso olhar para o alto e Deus está com a sua mão sobre mim, e que o Espírito Santo do Senhor não me deixa sozinho, não me deixa sozinha. Ele me conduz, Ele me enche, Ele me protege. Não estão nas coisas desse mundo, nas listas que vão dizer para mim, na rede social que aparece: olha, quando você tiver isso aqui vai ser bom. Não, não é sobre isso. O que tranquiliza o nosso coração é Deus. Mas eu sei que tem alguns nomes e algumas coisas, situações. Quando você olhar para trás, lembre-se, Deus já limpou, sarou e cuidou da sua vida, está tudo bem. Nas finanças, Deus continua sendo Deus, Ele continua cuidando de você. Não deixe isso tirar sua paz. Na saúde, Ele é o médico dos médicos. E Ele conduz na hora certa, no momento certo, conforme a vontade dEle. E na família, que tenha perdão, arrependimento, abraço e partilha. Nós vamos orar nesse momento, colocando a nossa vida diante de Deus. Você sabe muito bem que nós nos colocamos diante de Deus aqui à frente, levantamos dos nossos lugares e colocamos a nossa vida diante do altar do Senhor, diante do Senhor. E enquanto estivermos cantando a canção, louvando a Deus, a gente sempre fala para você sair do seu lugar, você que quer colocar sua vida diante de Deus. É verdade. A gente vai fazer isso hoje também, para que você saia do seu lugar e venha aqui orar. Mas eu queria muito que você entendesse que o sair do seu lugar e vir aqui orar não é só simplesmente um símbolo, de fato. Mas que hoje, enquanto você estiver caminhando para cá, fala assim: Senhor, eu quero sua paz. E quando chegar aqui, não vai ser o fato de estar aqui, mas dizendo: Senhor, mais do que esses passos que eu dei aqui na igreja, eu quero dar passos lá fora. Eu quero dar passos na minha família, nas minhas finanças, no meu dia a dia. Enquanto estivermos louvando a Deus, deixe o seu lugar com esse sentimento, com esse coração, para orarmos juntos e pedirmos ao Senhor. Vamos orar, vamos louvar a Deus.
Senhor, nós agradecemos pela Tua presença que é real. Agradecemos porque fomos selados pelo Teu Espírito Santo. Nós nem conseguimos saber o porquê, mas ainda assim o Senhor nos amou e nos ama e não nos deixa sozinhos. Na dor, no lamento, na confusão, na guerra à nossa volta, o Senhor continua nos dando paz. Louvado seja o Senhor. Pedimos a paz do Senhor sobre irmãos e irmãs aqui, com tantas dores. Alguns estão colocando nomes diante do Senhor agora. Senhor, vá na saúde em nome de Jesus, na saúde física, mental. Senhor, vá na família e reconstrua laços, Pai. Reconecte pessoas que não falam mais com as outras, Senhor, em nome de Jesus. Tem misericórdia de nós. Senhor, que a bênção, Senhor, para aqueles que estão numa luta financeira, venha do alto do Senhor, conduza o teu povo em nome de Jesus. Mas sabemos que independentemente de qualquer uma dessas coisas, o Senhor está conosco. Louvado seja o santo nome do Senhor. Nós clamamos agora, Senhor, em especial por tantas pessoas que estão em luta na área da saúde, Pai. Senhor, traz conforto, consolo, a bênção do Senhor e a cura, Pai, em nome de Jesus. E nesse momento clamamos pelo Senhor Averaldo, paizinho do reverendo J.R. Vargas, em nome de Jesus, vá com a sua mão sobre ele. Servo teu, fiel, Senhor, abençoa, guarda, te proteja a mente, no coração e no físico, em nome de Jesus. Tem misericórdia do teu servo. E pedimos consolo do Senhor, que é melhor e maior que qualquer outro, para a família do Ivan, Senhor. Sustenta essa família, essa casa, esse lar. Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia, Senhor, no dia a dia. E dê a paz que só o Senhor pode dar. É no nome santo e poderoso de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, que nós oramos. Amém e amém.